A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. E assim toda semana você receberá novos vídeos que servem de apoio, subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical, amém? Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Salvação e Livre Arbítrio. A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe do Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 a 21. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, onde fala sobre a eleição bíblica e segundo a presciência divina, Armínio, livre-arbítrio e eleição divina e livre-arbítrio. Nós vamos procurar entender isso à luz da Bíblia, que é um assunto importante para a nossa compreensão no que diz respeito ao Evangelho, à salvação. O texto áureo da nossa lição está nos Salmos de número 25, verso 12, que diz assim: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A gente sabe que livre-arbítrio é um assunto muito discutido no campo filosófico, na filosofia, mas não vamos tratar desse assunto numa visão filosófica, e sim numa questão bíblica e teológica. Mas alguém pode dizer, não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Nós vamos entender por que esse tema, salvação e livre-arbítrio. A nossa lição, na verdade prática, diz o seguinte: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade, todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então a gente vê que a palavra livre-arbítrio, se a gente for ler em toda a Bíblia, a gente não vai achar. Mas a gente vai ver que Deus criou o homem, Deus fez tudo isso e está incluso essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que depois a gente vai ver isso sendo discutido na filosofia, mas o ser humano em si já vive essa liberdade, que Deus criou o homem com essa capacidade de escolha. Então, como nós estamos tratando de salvação e livre-arbítrio, essa lição ela fala de um assunto importante, que é justamente a questão de salvação. Salvação ela não depende de uma compra, não depende de um sacrifício, ela depende de uma escolha, ela depende de uma decisão. Então, é um tema de suma importância para nós discutirmos aqui dentro desta lição. As pessoas estão acostumadas a ter uma ideia de que receber algo como salvação da parte de Deus como se fosse uma forma de troca, como se fosse uma forma de adquirir aquilo pela sua própria virtude e esforço. Mas a Bíblia não ensina assim. Qualquer meio de salvação que não seja pelos méritos de Jesus Cristo, que ele efetuou na cruz do Calvário, é inútil, porque salvação só é Deus quem dá, e só foi obrada, realizada, cumprida e garantida na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, falar desse assunto, é necessário falar também de alguns ícones que se destacou na reforma protestante e também na formação da nossa teologia. Aí nós vamos falar tanto de Calvino e de Armínio. Às vezes a gente vê
na lição, ou o pastor mesmo falar algum assunto, aí fala ali Calvino, arminianismo, calvinismo, e às vezes algumas pessoas não entendem, não compreendem porque o pastor falou ali de Calvino, porque falou de Armínio e calvinismo, e às vezes as pessoas ficam voando sem saber por que falou desses nomes, desses termos. Como nós falamos aqui, são ícones importantes que destacaram na Reforma Protestante e que foram também essenciais na formação da nossa teologia. Aí, mais uma vez, alguém vai dizer: não quero saber desse negócio de teologia. O negócio é só a Bíblia e pronto. Mas eu quero dizer que se você fizesse parte de uma outra igreja, cada denominação, ela tem a sua visão teológica. Se não for Calvino, pode ser armínio ou liberal. Então, todos esses termos passaram por um período até chegarmos a essa formação que nós temos de uma visão teológica a respeito de certos temas, como, por exemplo, Cristo, a sua divindade, salvação. Tudo isso é importante. Ignorar isso é estar simplesmente ignorando onde houve períodos da história onde homens se destacaram, foram perseguidos, mas levaram adiante esse pensamento em manter ali aquela posição em defender a sã doutrina, a divindade de Cristo e temas como salvação, que é de suma importância. Então é muito importante o cristão saber disso. Alguém pode até achar chato, porque quando se trata de teologia, você tem que ler não só as escrituras, mas você tem que ler livros históricos que você vai estudar a história da teologia, a formação do pensamento cristão, onde é importante para que nós possamos entender como foi que surgiu determinada doutrina, quem foi contra, quem divergiu. Então isso é importante. Ignorar isso é simplesmente se posicionar de forma estúpida. Então vamos dar início aqui. Vamos começar aqui definindo os termos. A nossa lição fala sobre a eleição. O que é eleição? Aqui trata-se da eleição bíblica. A palavra eleição é o ato de eleger, é uma escolha. Não que eu faça, mas Deus que elege. Então essa escolha é de Deus. E a gente precisa entender a questão da eleição bíblica. Precisamos compreender isso à luz da Bíblia, porque a gente pode entrar em outras direções ou então ignorar. Então, quando se trata de eleição, a gente pode ver dois aspectos. No Antigo Testamento, a gente vê que Deus, de uma certa forma, escolheu Abraão. Deus, ele elegeu o povo de Israel como a sua propriedade peculiar, como o seu povo, o seu exército. Uma promessa que estava baseada tanto em Abraão como em Isaac e em Jacó. Então Israel era a nação que servia ao Deus verdadeiro, era o povo de Deus. Porque o que se destacava nisso aí, nessa eleição? Era porque Israel não andava segundo os deuses das outras nações, Israel não andava como as outras nações, não se prostituía como as outras nações. Israel andava no caminho do Senhor porque tinha uma aliança, tinha lei, seguia um sistema de sacrifício. Então tudo isso, Israel andar nesse sistema, nesse caminho, constituía que eles eram de fato um povo eleito. Mas havia aí uma questão condicional, porque quando o povo saía dos caminhos do Senhor, quando o povo pecava,
se apostatava, ia após outros ídolos, aí Deus também quebrava ali aquela relação, aquele concerto, e ali o povo era subjugado e pagava pelos seus pecados, porque foram infiéis com Deus. Mas, de toda forma, a gente vê que a eleição de Israel, Abraão, tem uma promessa muito importante, que era a questão da redenção da humanidade. Cristo viria daquele povo. Aí alguém pensa, Israel pecou, mas foi escolhido, foi predestinado. Não. Houve muitos momentos em que o povo de Israel teve a oportunidade de escolher, de estar na presença de Deus, mas preferiram ir para o caminho do pecado. E pagaram, morreram, muitos foram subjugados pelas suas decisões precipitadas, sem ter o temor do Senhor. Mas uma coisa a gente pode observar, Deus nunca ficou sem testemunha, Deus nunca ficou sem fiéis. Quando muitos ou toda a nação aparentemente se prostrou para uma divindade, para Baal, tinha ali 7.000 que ainda não haviam se dobrado os seus joelhos para outros ídolos, porque eram tementes a Deus. Então Deus sempre teve e pôde contar com pessoas fiéis, em meio a toda aquela nação que se apostasiou, que se desviou, que pecou. Deus sempre teve homens e mulheres que era disposto a morrer, mas não negava, não pecava contra Deus. Então, a gente vê aí um exemplo aí de eleição, né? Que enquanto o povo andava nos caminhos de Deus, Deus ali fazia daquele povo ali uma nação especial. Porque ali tinha a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Então isso era um tipo de uma nação eleita. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, subtende-se que quando o pecador ele aceita Cristo, ele já atendeu a todos os requisitos que é exigido pela justiça de Deus no que diz respeito ao perdão e os pecados. Porque a única coisa que o pecador ele pode fazer para receber salvação em Jesus Cristo é crer. Ele se arrepende, ouve o Evangelho, aceita o sacrifício de Cristo, pronto. O mérito não é dele, o sacrifício não foi dele, porque quem pagou o preço na cruz foi Jesus, quem era perfeito foi Jesus. Então ele fez tudo isso por nós, nos dando a condição de todo pecador que crê agora na mensagem de Cristo pode receber salvação. Então, quando o pecador aceita Cristo, ele cumpre todos esses requisitos que é exigido pela justiça de Deus. Porque o sacrifício de Cristo foi único, perfeito e aceito por Deus. Por isso que todo homem que se arrepende, que crê no Evangelho de Cristo, ele pode instantaneamente receber a salvação, porque isso aí é um ato de Deus. Então a gente vê aí que a eleição compete a isso. O que era exigido ao homem, Cristo pagou tudo. Então, ele aceitou a Cristo, ele agora cumpriu todos os requisitos, porque ele aceitou Jesus. O sacrifício não dependeu do pecador, nem de alguma forma que ele fez. Não, ele não fez nada, simplesmente ele aceitou Jesus. Então isso aí cumpre todo o requisito. Ele agora vai viver uma vida piedosa, edificada, orientada pela palavra de Deus, e assim ele vai conduzir-se no caminho do Senhor, e isso faz dele uma pessoa eleita, porque ele parece com Cristo, ele vive Cristo, houve arrependimento, houve uma conversão. Então isso faz dele uma pessoa eleita, porque ele agora é um salvo. Deixou uma vida de pecado, tornou-se um pecador arrependido, transformado, regenerado, justificado em Cristo Jesus. Então isso é eleição.
Nós vemos também aqui sobre presciência divina. A presciência divina é um atributo metafísico incomunicável de Deus. Ou seja, somente Deus possui esses atributos. Você não vê ninguém com a capacidade de ser presciente, ter presciência. Presciência, através do qual ele sabe de tudo de antemão e se faz presente tanto no tempo quanto no espaço. Nada está alheio de Deus. Antes que as coisas surjam e sejam, Deus ele já sabe de todas as coisas. Então, isso aí é algo que é pertinente a Deus, são atributos que somente Deus possui, ou seja, o Deus Trino. Então, há quem diga que Deus já sabia que o homem ia pecar quando ele criou. Antes dele criar o mundo, Deus planejando como ia criar, Deus sabia que o homem ele ia dar o livre-arbítrio. Deus sabia que o homem ia pecar, por isso que ele proveu redenção. Então, isso aí tudo é a presciência de Deus, dele saber de tudo isso. E há quem diga, entendendo determinadas teologias, que Deus seria o culpado, porque se ele sabia que o homem ia pecar, pelo fato do homem ter essa liberdade de escolha, então o pecado não é a culpa do homem, é de Deus, porque deu a liberdade do homem e sabia que ele ia pecar. Mas nós precisamos entender, à luz da Bíblia, que a presciência é um atributo de Deus e o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, é a capacidade que o ser humano possui de pensar e agir motivado apenas pela sua vontade. Se Deus sabia, por que permitiu? Deus não queria que o homem o servisse de uma forma programada. Deus não queria que o homem fosse servir a ele de uma forma assim, tão mecânica, mas que fosse uma decisão consciente, livre. E Deus deu essa capacidade ao homem. Deus criou o homem com essa capacidade de escolha. O homem escolhe impulsionado pelo que ele entende, pelo que ele acha, pela sua forma de ver e de compreender. Então isso significa livre-arbítrio. Ele pode escolher entre o bem e o mal, ele pode escolher entre o feio e o bonito. Isso é liberdade de escolha. Isso na filosofia é chamada de livre-arbítrio. Então, não tem essa palavra na Bíblia, mas a gente vê que Deus criou o homem com essa capacidade. E quando se trata de livre-arbítrio, presciência de Deus, aparece alguém aí no cenário com essas ideias. Parece que Deus errou, parece que a culpa é de Deus, porque Deus criou o homem sabendo disso, deu essa capacidade sabendo o que ia acontecer. Mas nós vamos ver aqui alguns dos aspectos que é importante tratar nessa lição. Como eu estou trazendo isso aqui, que é um subsídio, a gente vai sempre ouvir nessas questões de salvação, é a questão do arminianismo. Alguém pode perguntar o que é o calvinismo. Calvinismo é um sistema teológico protestante exposto pelo reformador francês João Calvino, em Genebra, no século XVI. Calvino ele era católico, depois se converteu ao protestantismo. Ele adotou as reformas de Lutero e depois, ele posteriormente conduziu-as de formas mais radical e profunda.
Não podendo desenvolver o seu trabalho na França, mudou-se para Genebra, na Suíça, e implantou ali um tipo de um governo teocrático. Calvino tornou-se notório pela sua doutrina da predestinação absoluta. Aí ele é justamente o expoente, o expositor da doutrina da predestinação, né? Esse sistema teológico acredita que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. A gente vai ter que entender isso, estudar isso, para ter compreensão disso, porque Calvino ele usa referências bíblicas, argumentos bíblicos, para defender o que ele pregava e ensinava. Da mesma forma também, nós temos o caso, que depois eu vou falar aqui, que é de Armínio. Então, o ensino de Calvino ele é resumido em 5 pontos, né? Que é o sistema calvinismo. Então, quais são esses 5 pontos? Depravação total. Segundo, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. E quinto, perseverança dos santos. Então, o que tem aqui a dizer esse sistema calvinismo sobre a depravação total? Para Calvino, o ser humano que herdou os pecados de Adão, influenciado pelo o primeiro homem e mulher quando pecaram, eles se tornaram depravados, incapazes de se arrepender, de se chegar a Deus, no sentido de que, ouvindo o Evangelho, ele possa ali se arrepender. Para Calvino, nesse sentido, é impossível, porque o homem é depravado. Ele usa referências como lá em Gênesis 6 e 5, que fala que o pensamento do homem é má continuamente. O homem poderia, como em Gênesis 2 e 17, escolher em obedecer a Deus, mas ele preferiu pecar. Então, a depravação total para Calvino, o homem é impossível de se arrepender e voltar-se para Deus, por causa do pecado. Segundo, a eleição incondicional, quer dizer que não tem nenhuma condição. A eleição é incondicional para Calvino. A eleição é quando Deus escolhe, faz daquela pessoa o seu povo, uma pessoa em Cristo. Para Calvino, essa eleição é incondicional. Ele diz aqui que Deus escolhe quem Ele quer salvar. Não são as pessoas, pelas boas ações durante a vida, que alcançam a salvação. E sim, Deus elege os homens que levará para o céu. Então a eleição é incondicional e são as pessoas que Deus escolheu. E terceiro, expiação limitada. Aqui nós estamos falando do alcance do sacrifício de Cristo, da sua obra expiatória na cruz. Para Calvino, a expiação de Cristo foi limitada no que diz respeito aqui. Deus não morreu, ou seja, Cristo na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Então, quando a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, Cristo morreu para salvar o mundo, ali não foi todo o mundo, e sim os escolhidos, os eleitos, não todo mundo. Então, se todo mundo cresce nessa visão de Calvino, é errado. Para ele, Cristo morreu, a morte de Cristo na cruz só tem efeito, só garante salvação para os escolhidos, que são os eleitos, que é uma classe específica que já foi escolhida por Deus, segundo a visão de Calvino. Graça irresistível. O que ele fala sobre a graça? Que a graça é irresistível. Ninguém pode rejeitar a graça de Deus.
Então ele diz aqui, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque esse é irresistível. Para Calvino, a graça é irresistível. Ninguém pode negar um chamado de Deus. E quinto, perseverança dos santos. Desde que chamado por Deus, esse é um homem salvo e que assume a sua fé para sempre. Então aqui ele está falando dos predestinados, dos escolhidos, dos eleitos, pelo qual Cristo morreu. Né? Cristo não morreu para todo mundo, para salvar todo mundo, e sim os escolhidos. Isso na visão teológica de Calvino. Agora nós vamos ver sobre Armínio, que Armínio ele fala em relação a esses 5 pontos do calvinismo. O que é o arminianismo? Sistema teológico elaborado pelo reformador holandês Jacob Arminio entre 1560 a 1609, surgiu em reação à teologia predestinacionista de João Calvino. Ou seja, Armínio desenvolveu esse sistema teológico em reação, ou seja, contra, uma refutação aos 5 pontos de Calvino. Depois, essa teologia acabou influenciando vários segmentos evangélicos, entre os quais o pentecostalismo, porque o calvinismo ele é mais aceito pelos irmãos presbiterianos e os pentecostais, como a Assembleia de Deus, é mais voltado para a teologia de Armínio. Então, os ensinos de Armínio podem ser resumidos em 5 pontos também. Quais são esses 5 pontos que Armínio ele apresenta contra as argumentações de Calvino? Primeiro, assim como Calvino ele falou sobre a depravação total, que o homem é incapaz de se arrepender e escolher Deus e salvação por causa do pecado, para Armínio, a humanidade tem a capacidade de livre-arbítrio, ou seja, Deus criou o homem com essa capacidade de escolha. Então, todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece por meio da graça. Então, para Armínio, o homem, por mais pecador que ele seja, ele ouvindo o Evangelho, ele tem essa capacidade de entender, compreender e escolher entre a salvação oferecida por Deus ou permanecer na sua vida de pecado. Então, para Armínio, o ser humano ele tem a liberdade de escolha. Quanto para Calvino, o ser humano não tem liberdade de escolha, porque ele está no pecado e só Deus pode salvar se Deus quiser e escolhê-lo. Aí nós vemos aqui algumas referências que embasam aqui o argumento de Armínio. Isaías 55:7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e os homens malignos os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em poder. Então aqui dá a ideia de que o versículo adverte para que escolha o caminho do Senhor. Porque o pecador, o ímpio, ele pode escolher entre servir ao Senhor ou permanecer na sua vida de pecado. Porque ele tem um livre-arbítrio. Deus fez o homem com essa capacidade de escolha. Então, Armínio defende isso. Outro versículo é 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito,
por meio do corpo o bem e o mal. Então isso dá a ideia de quê? Que quem escolheu o bem vai receber o bem por isso, e quem escolheu o mal também vai receber o mal por isso. Então dá a entender, são muitas referências, a gente só colocou aqui só para discutir alguns pontos, que Armínio mostra na Bíblia, assim como também Calvino mostra também referências bíblicas para embasar tudo aquilo que eu falei nos 5 pontos. E Armínio defende isso aqui. Segundo, eleição condicional. A gente viu que Calvino disse que a eleição é incondicional, mas para Armínio a eleição é condicional, ou seja, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. E o fato de ser condicional é porque se eu aceitar Cristo, aceitei a Cristo, chega um tempo que eu desvio do caminho, se eu não corresponder, se eu não permanecer no caminho da fé, obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus orienta, se eu não corresponder a isso, é claro que eu vou aos poucos perdendo a minha identificação na fé e eu vou perder essa eleição, vou perder a salvação, porque eu não estou fazendo aquilo que me dá a condição de permanecer ali naquele estado de eleição. Porque para Armínio, a eleição ela é condicional. Por quê? Eu tenho que cumprir certas condições, eu tenho que permanecer em Cristo, eu tenho que ser fiel a Cristo, eu tenho que me afastar do pecado, eu tenho que andar para agradar a Deus. Então, se eu for contrário a isso, for no caminho da carne, dos pecadores, eu vou perder a minha identificação. Quando a vida do cristão é como se ele estivesse sido enxertado na videira que é Cristo. Se eu estiver ligado em Cristo, vai florescer, vai dar fruto. Então vai ser algo frutífero. Mas se eu não permanecer ligado ali naquela videira que é Cristo, o que vai acontecer? Vai secar, não vai dar folhas, não vai dar fruto, e a tendência é cortar e ser lançado fora. Então a eleição é condicional na visão de Armínio. A gente vê alguns personagens bíblicos que podia ter sido uma bênção, mas por conta de falta de fé ou pecado, saiu do caminho do Senhor. A gente vê o caso de Judas, a gente vê o caso de Saul, entre outros. E algumas referências aqui para embasar isso é Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje como por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e a tua descendência. Então, se eu escolher a vida, com certeza eu vou viver na concepção aqui do versículo. Mas se eu ouvir a mensagem e permanecer no caminho do pecado, é claro que eu não vou permanecer naquele caminho de vida, porque tudo aquilo que Deus disponibiliza tem uma certa condição a cumprir. Então a eleição ela é condicional. Isso na visão de Armínio. Temos aqui ainda João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, para nós termos vida em Cristo, a gente tem que ir a Cristo. Se eu não for a Cristo, eu não vou ter vida. Qual é a condição de eu estar de pé na presença de Cristo? Seguir a Cristo. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu deixo de olhar para Jesus, vou olhar para as coisas do mundo. É claro que eu não vou permanecer nesse caminho, porque há uma condição. Terceiro ponto, expiação ilimitada. Eu disse aqui que na visão de Calvino, a expiação é limitada. Cristo não morreu para todo mundo. Cristo morreu na cruz para salvar só os escolhidos, só os eleitos, só os predestinados à salvação. E o que é que Armínio diz com relação a isso?
Para Armínio, a expiação é ilimitada, sem limitação. Por quê? Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. É claro que nem todo mundo vai crer e aceitar o Evangelho de Cristo de braços abertos. Mas, se possível, todo mundo cresce, a salvação seria válida, porque a obra de Cristo foi perfeita na cruz. Então, na visão de Armínio, a expiação de Cristo foi ilimitada, porque a Bíblia também diz que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. E trouxe de fato. Agora a questão é se o pecador crê e queira receber, ou não. Tem a escolha, mas existe salvação. É possível salvação. O problema do pecado Cristo resolveu. Aí diz mais aqui, Hebreus 2:9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, a gente vai ver na Bíblia, Armínio trazendo aqui várias referências que a visão dele de que a expiação de Cristo foi limitada. Garante salvação a todo aquele que crê. Aí tem aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, para Armínio, a ideia da expiação, a salvação que Cristo realizou na sua cruz, lá no Calvário, era para garantir a salvação a todos. Abrir o caminho de salvação para todo aquele que crê. Agora tem a condição, ou aceita ou não aceita. Quarto ponto, graça resistível. Calvino disse que a graça é irresistível, ninguém pode resistir à graça de Deus. Já Armínio, ele diz que os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. É a questão do livre-arbítrio, da escolha. Nada era por força nem por violência. Veja só, Efésios 4:30, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. O homem pode entristecer o Espírito Santo uma vez que recebeu como selo penhor da promessa de Deus em sua vida, mas o homem pode, através do pecado, entristecer. E também lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz que pode ser também resistido, porque diz aqui, não extingais o Espírito. Então o homem ele pode resistir à graça de Deus, o homem ele pode resistir ao Espírito Santo, porque essa graça de Deus ela não é forçada a ninguém. O Espírito Santo ele não vai trabalhar na vida de uma pessoa de uma forma forçada e violenta. O homem ele pode resistir. Se ele crê, ele recebe. Se ele não crê, simplesmente ele rejeita. Então, para Armínio, a graça de Deus ela pode ser resistida. Porque o homem pecador ele pode decidir que não quer receber essa salvação, essa graça, esse perdão. Então essa é a visão de Armínio com relação a isso. Decair da graça. Calvino disse que sobre a perseverança dos santos, né? Que quem recebeu o chamado para ser salvo assume a sua fé para sempre. Mas para Armínio, o cristão ele pode cair da graça. Porque homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. Aí temos aqui alguns versículos, 21 e 36 de Lucas. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos
por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então a gente vê que na advertência bíblica a gente para estar de pé na presença de Deus para não cair. Então Armínio ele já tem essa compreensão com base nesses versículos. Gálatas 5:4, separados estáis de Cristo, vós dos que vos justificais pela fé da graça, aliás, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Então, todos aqueles que queriam ser legalistas a ponto de que deixar a graça, o sacrifício de Cristo para cumprir a lei do Antigo Testamento, estava fazendo vão o sacrifício de Cristo. Esses que abandonavam a fé em Cristo e preferia se justificar pelas obras da lei, caiu da graça, resistiu, em outras palavras. Então, Armínio, a visão dele é justamente sobre isso. Então, essa lição que fala sobre salvação e livre-arbítrio depende de falar desses ícones da Reforma Protestante e da formação da nossa teologia. Precisamos conhecer isso. Eram homens de Deus, eram homens piedosos, né? Mas tenha os seus pontos relevantes e também os seus pontos que não eram relevantes. A gente vê também um exemplo de Lutero. Lutero foi um homem importante na Reforma, um divisor de águas. Embora que alguns vejam ele como um revolucionário político e religioso, mas ele foi um homem de Deus que fez um grande trabalho quando a tirania da Igreja Romana estava obscurecendo todo mundo, porque tinha fechado as portas para a palavra de Deus e estava ali se corrompendo com o pecado. Mas ele foi um homem que foi bravo em levantar a bandeira da palavra de Deus contra aquele sistema do papado. Mas Lutero, ele também teve algumas divergências, como Zwinglio e Calvino não concordaram. A questão da transubstanciação, pois na ceia para Lutero, o pão e o vinho representavam literalmente a presença de Jesus Cristo. Quanto Zwinglio e Calvino já não teve essa mesma visão. Para eles, para Zwinglio ali era uma representação. Calvino já acreditava que a presença estava ali, mais uma questão de representação, e não como Lutero acreditava. Então você vê homens de Deus, mas teve as suas divergências. Por quê? Um período onde a nossa teologia estava em formação e o pensamento cristão. Então, hoje nós estamos aqui vendo esses aspectos da história da nossa teologia e acreditamos na luz da palavra de Deus por essa visão arminiana. Mas aqueles que têm as suas convicções na visão de Calvino, né, têm a sua liberdade também de acreditar ali no que Calvino desenvolveu ali aquele pensamento. Mas nós estamos aqui falando nessa questão sobre a salvação e o livre-arbítrio, e é necessário a gente trazer esse assunto baseado na história desses dois homens como Calvino e Armínio, porque a teologia pentecostal é mais voltada para a teologia arminiana. E também existe também alguns pontos divergentes também em Armínio. Então nós não vamos ser retalhador com relação a isso, porque eu sou baseado nos pontos de Armínio, outro de Calvino. Não. Aqui é uma questão teológica, histórica, que foi importante na formação da nossa teologia, e é interessante nós sabermos isso para que possamos assim ter uma visão de ambos os lados e assim
proceder conforme a nossa fé, crendo na palavra de Deus. Então, eu creio, acredito que o homem tem esse livre-arbítrio. Eu creio que a expiação de Cristo foi ilimitada. Eu sei que a eleição ela é condicional. Então, esses pontos são de grande relevância para a nossa fé cristã. Amém? Espero que esse assunto tenha contribuído assim para o seu conhecimento e assim você possa também levar isso de uma forma edificante para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.